currículo dele, relembramos aqui a convivência que nós temos de longa data com ele, mas com a sua família em geral, com o seu Agostinho, com a dona Luzia, com os irmãos dele. Enfim, a sua presença aqui hoje nos engrandece, e a instalação dessa vara, sem dúvida alguma, é uma necessidade premente que Patos Minas lutava por ela há muito tempo. Graças a Deus nós tivemos a elevação do Nelsinho ao cargo. Me desculpe aqui, mas a gente não tem como esquecer de falar no Nelsinho, porque é como a gente o tratava ao longo da nossa convivência aqui há muitos anos. Mas a sua chegada à presidência do tribunal garantiu, efetivou, portanto, a instalação dessa vara, que sem dúvida alguma é um grande avanço para a gente. Bom, o doutor Nelson, qual é a importância, na opinião do senhor, da implantação dessa quarta vara aqui em Patos de Minas? Olha, desde que assumimos a presidência do Tribunal de Justiça, uma das nossas metas seria melhorar a prestação jurisdicional em todo o estado, dar mais celeridade e atender melhor os usuários, dar melhores condições de trabalho aos servidores, aos magistrados. E dentro desse propósito, eu jamais poderia esquecer a minha terra natal. Hoje é a minha primeira visita oficial como presidente do tribunal a Patos de Minas, e estamos aqui para implantar a quarta vara civil, e na oportunidade vamos transformar o cargo de juiz auxiliar em mais uma vara da unidade jurisdicional dos juizados, que também está estrangulado. E com isso nós vamos dar mais efetividade à jurisdição aqui na nossa comarca. Eu entendo até como um dever olhar para todo o estado e principalmente para a minha cidade, onde eu tenho o conhecimento de que a situação aqui é difícil devido ao grande volume de distribuição de processos, o reduzido número de magistrados e servidores. Nós já tivemos a felicidade de construir um novo fórum aqui para Patos de Minas, e eu tive o privilégio de participar de todas essas tratativas. Aliás, participação decisiva, diga-se de passagem. E com esse novo fórum, José Afonso, é possível a instalação de novas varas. É óbvio que o estado vive uma situação financeira dificílima e o Tribunal de Justiça não é diferente, mas no ano passado, na minha programação orçamentária, no planejamento, planejei para atender Patos de Minas. E estamos atendendo também com outro programa fundamental que implantamos, que é o chamado Pontualidade, que nós pontualmente atendemos todo o estado. Onde tem estrangulamento de sentenças a serem prolatadas, a gente leva para Belo Horizonte, os juízes com um grupo de assessores prolatam essas sentenças, e nos municípios, nas comarcas pequenas onde não tem um juiz presencial, nós fazemos a jurisdição através do processo judicial eletrônico, principalmente das medidas urgentes. Hoje não que tem para acelerar os processos. Hoje não tem uma comarca sequer sem um juiz, mesmo que de forma virtual, para as medidas urgentes. Sim, quando o senhor assumiu, os maiores problemas eram o acúmulo de processos, então, pelo que a gente está entendendo, né? Falta de juízes. Nós tínhamos um problema estrutural também. Porque nós tínhamos um judiciário do século XXI com uma máquina do século XIX. Ou seja, nós tínhamos apenas 12% de processo judicial eletrônico. Isso em 11 anos de implantação. Em 1 ano e 1 mês, nós implementamos o 100% de processo judicial eletrônico. Hoje, se você ajuiza alguma ação no Poder Judiciário de Minas Gerais, você não gasta uma folha de papel sequer. Ou seja, nós estamos ambientalmente corretos, nós estamos economizando para investir em outras áreas e estamos dando à população uma prestação jurisdicional mais célere.
Doutor Nelson, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Clube 98. Nós estamos vivendo no país um momento de discussão até de cláusulas pétreas da nossa Constituição. E o que eu quero saber do senhor é, depois dessa decisão do Supremo, que voltamos ao texto constitucional e agora temos essa discussão para alterar, estou me referindo, obviamente, à prisão após condenação em segunda instância, o senhor acha que é esse o caminho que nós devemos seguir? E se isso, já pegando o gancho do que o senhor falou agora, não causaria um acúmulo ainda maior de processos que nós já temos na justiça? Olha, eu tive a oportunidade de ser o primeiro em Minas a falar sobre essa decisão do Supremo. Vamos falar um pouquinho sobre o Estado de Direito para que as pessoas possam ter uma compreensão melhor. No Estado de Direito nós temos 3 poderes que são independentes, mas que convivem harmonicamente, e a sociedade ela é organizada dessa forma. O poder legislativo é a sua legitimidade, ela vem do voto popular, é colegiado, é quem elabora as leis. O poder executivo, a sua legitimidade também vem do voto popular, e é o poder executivo que elabora e implementa as políticas públicas. E o poder judiciário, cuja legitimidade vem da Constituição, ele é o intérprete e o aplicador das leis. E, obviamente, o juiz, quando vai aplicar uma lei, ele tem que cotejá-la com a Constituição da República, que é o mandamento jurídico maior de uma sociedade, é a sua Constituição. E a Constituição, principalmente nas suas cláusulas pétreas, que são aquelas cláusulas imutáveis, aquele núcleo duro da Constituição, ele não pode ser mitigado. Isso traz insegurança jurídica, isso obviamente... Então, o senhor enxerga que a PEC 410 traria mais problemas do que resolveria? Veja bem, o Supremo Tribunal Federal, ele não decidiu se um cidadão continua preso ou não. Não foi isso que o Supremo fez. O Supremo apenas interpretou o artigo 283 do Código de Processo Penal, cotejando-o com a Constituição da República, onde nas cláusulas pétreas fala que só é culpado após o trânsito em julgado da sentença condenatória. O Supremo, ele cumpriu o seu papel de intérprete das leis e da Constituição. Nada mais do que isso. E no direito penal, é bom que todos saibam, no Estado de Direito, o direito penal, ele não é do autor, ele é do fato. A pessoa responde por um fato que ela cometeu. Não é porque num passado 30 anos ela cometeu um delito, você vai julgar essa pecha ela de um outro fato. Entendeu? O direito penal é do fato e não é do autor. Então, nesse aspecto, e falando de forma técnica e jurídica, o Supremo cumpriu o seu papel. Bom, Elmiro Nascimento chegando aqui também, deixa eu cumprimentá-lo. Bom dia, Elmiro, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer grande estar aqui ao lado do meu amigo, Dr. Nelson Messias de Moraes, que foi, diga de passagem, que foi um grande assessor que eu tive na época da Constituição Mineira, né? Ele que me orientou, que me instruiu, que me orientou no que realmente nós poderíamos fazer. E é uma pessoa que nós prezamos muito, não somente a ele, mas toda a sua família. É um prazer muito grande recebê-lo aqui, juntamente com o prefeito de Eustáquio. E eu estava escutando, você falou que ia atrasar um pouquinho, né? Eu vi tranquilamente. O Flávio que me falou que era 15 para as 9. Ele adiantou, na verdade. Mas ele, como bom mineiro, né? Chega mais cedo, né? Aliás, nós queremos agradecer, inclusive, a assessoria dele, o nosso querido Manuel, que é assessor, e que eles fizeram todo o esforço, né, para que ele pudesse chegar um pouco mais cedo aqui e nos dar esse prazer de poder conviver com ele, aprender um pouquinho também dessa nova fase da justiça em Minas Gerais. É isso aí. Elmiro, seja bem-vindo, doutor Nelson. Agradecer, Elmiro, por você estar aqui. O Elmiro é um grande amigo meu, da minha família. Daqueles políticos que a gente se orgulha de tê-lo no nosso meio, e você está fazendo falta no parlamento, viu, Elmiro? Obrigado, doutor. Prazer grande recebê-lo aqui, tá? Ô Zé Afonso. Doutor Nelson Messias de Moraes. Vamos aproveitar. É claro, nós precisamos, aliás, conversar com ele é sempre aprender mais e mais, não é?
essa questão hoje, tanto se discute, o Flávio já tocou nesses pontos aqui tão cruciais com relação à justiça. Mas nós temos hoje, inclusive, essa questão aí da condenação em segunda instância, essa preocupação toda de insegurança jurídica. O que nós podemos esperar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais com relação à justiça em Minas, evidentemente, com relação, sobretudo, à celeridade da justiça, porque justiça que tarda é justiça que falha, não é? E acho que esse é o grande problema, é quando se demora a encaminhar os processos, a julgar os processos, enfim, para atender a necessidade da população em função desse crescimento sempre constante da criminalidade. Olha, José Afonso, o que se pode esperar do Poder Judiciário de Minas é o cumprimento do seu papel, da sua missão precípua, que é a de promoção da paz social, quer no sentido de entregar a jurisdição, instruindo os processos e julgando rapidamente, ou buscando outros caminhos alternativos e possivelmente muito mais eficientes, como a conciliação. Nós estamos aqui ao lado do prefeito José Eustáquio, e que ele sabe muito bem a dificuldade que um prefeito vive para administrar o seu município, principalmente em razão das dificuldades financeiras, e ele é testemunha viva do papel que o judiciário mineiro fez no sentido de buscar uma conciliação do governo do estado com os 853 municípios do estado de Minas Gerais para a regularização dos repasses constitucionais aos municípios que estavam retidos no governo do estado, aliás, e os prefeitos sofrendo. Aliás, que teve a sua participação direta nesse acordo, nessa conciliação. Exato, e os prefeitos sofrendo em razão desses não repasses, e ainda conversava aqui com o nosso prefeito José Eustáquio antes de entrar para o estúdio, o quanto isso foi significativo e o quanto isso foi fundamental para ele voltar a entregar à sua comunidade aqueles serviços essenciais na área de saúde, na área de educação, enfim, em todas as áreas que são muito importantes, o atendimento da população de forma diária e que não pode sofrer solução de continuidade. Verdade. Bom, o Zé Afonso falou, o Flávio também, com relação aí a questão da prisão em segunda instância. O que a gente nota muito nas redes sociais, que é uma ferramenta nova para a nossa geração, eu, o Zé Eustáquio, o senhor é mais novo, né? O Elmiro, o Zé Afonso. Na nossa época não existia tanta informação como tem hoje. Então, a sociedade hoje ela é bombardeada de todos os lados. A gente sabe que os políticos também, o judiciário hoje está uma onda imensa, né? Através das redes sociais. Nós vivemos realmente, doutor, uma insegurança jurídica ou não? Olha, felizmente não, porque veja bem, J. Ramalho, tantos reveses nós sofremos de 88 para cá. Você pode observar que o núcleo da Constituição de 88, embora tenhamos hoje 100 e tantas emendas constitucionais, o núcleo duro dela não sofreu modificação. O núcleo principal, principalmente nos direitos sociais. Houve uma modificaçãozinha aqui, outra ali, mas que a estrutura não foi desmontada. E por mais que tentem atacar o poder judiciário, fragilizá-lo, não será possível minimizar a sua importância na vida do cidadão, que é o judiciário que traz o equilíbrio entre o fraco e o forte quando há algum desequilíbrio. E a sociedade, ela precisa desse tipo de arbitragem. As pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos e é preciso que a sociedade entenda o relevante papel que o judiciário presta. E o papel do judiciário não é só o de prender, não é só o de soltar. As pessoas às vezes não compreendem aquele papel silencioso quando o indivíduo tem um direito seu individual tolhido, aquele indivíduo que está à beira da morte e que o poder público às vezes não tem uma dotação orçamentária adequada para poder atendê-lo e que vem uma decisão jurisdicional. Isso é fator de tranquilidade para o administrador, porque ele estará amparado, não responderá processo por isso. Ou seja, a presença do judiciário ela está disseminada em toda a vida do cidadão.
O judiciário, na última análise, é aquele que preserva o direito à cidadania, os direitos das pessoas. Doutor Nelson, recentemente o Tribunal de Justiça divulgou alguns dados importantíssimos sobre a população carcerária do estado de Minas Gerais. E a gente, evidentemente, sabe que temos muitas coisas para melhorar. Temos em discussão atualmente o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Em que sentido as mudanças ali propostas podem contribuir para que a população carcerária continue aumentando sem que nós consigamos resolver e reintegrar essas pessoas na sociedade? Ou vale a pena mesmo investir naquelas mudanças para mudar aquela sensação de impunidade que o brasileiro tem? Olha, em primeiro lugar, Minas Gerais fez um diagnóstico do sistema penitenciário. E o CNJ dizia que aqui nós tínhamos 2/3 de presos provisórios, que não é verdade. Nós temos 29,8% de presos provisórios. Em Minas Gerais, além do sistema convencional, nós temos o modelo apaquiano. Esse é um modelo que ressocializa, é um modelo que traz economia para o poder público. O indivíduo custa 1/3 para o poder público. O índice de reincidência é infinitamente inferior do sistema convencional. No convencional em torno de 80%, na PAC é no máximo 15%. E veja bem, tudo isso contribui para minimizar os problemas. Minas Gerais hoje é vitrine, não é para o Brasil, para o mundo. É comum recebermos delegações internacionais, eu mesmo já recebi várias e recebi nas APACs, já recebi todos os governadores do Sudeste, o ministro da Justiça, ministros da Suprema Corte, o presidente da Câmara dos Deputados, e todos se impressionam com a importância dessa metodologia APAC. Aliás, hoje eu vou fazer uma visita à APAC de Patos de Minas. Eu ia perguntar exatamente 14h30, porque esse método APAC, esse método, ele é estratégico para o tribunal. Para nós, ele é relevantíssimo. Agora, no que concerne ao pacote anticrime do ministro Moro, eu faço apenas uma ponderação. Sempre que nós temos algum fator social muito relevante, evidentemente, nós todos já sabemos, eles procuram o meio mais fácil. Fala, vamos legislar. Vamos legislar sobre direito penal. E legislação casuística, nós sabemos, elas não resolvem o problema. Uma legislação penal, ela tem que ser discutida com aqueles atores que atuam nessa área, porque são vários os pontos a serem analisados. Eu costumo dizer até que a gente não substitui política social por política criminal. Me preocupa muito, num momento de convulsão, num momento de crise, vir uma legislação penal. Eu acho que nós temos que ter mais juízo em uma legislação penal onde se tolhe a liberdade e onde às vezes joga-se para a plateia, ao invés de atacar o problema no seu cerne. Eu não acredito em nenhuma política criminal que não tenha lado a lado dela uma política social adequada, principalmente de recuperação daqueles que cumprem pena. Quais são os fins da pena? Retributivo, retribuir pelo mal que o indivíduo fez, ou seja, o título é a pena, e na outra ponta a sua ressocialização. Se você não tem uma política adequada para recuperar aquele indivíduo, para voltar ao convívio social, o que vai acontecer? Primeiro, ele vai ser estigmatizado, não consegue um emprego sequer. Segundo, ele volta a cometer crime, e lá na cadeia, obviamente, ele se aperfeiçoou com outros que tinham por vezes mais capacidade para cometer delitos do que ele. Então essa é uma discussão que muitas vezes ela é equivocada. A gente não pode agir no calor da emoção. O J. Ramalho acabou de dizer aqui há pouco, hoje nós vivemos um mundo diferente, que as informações chegam muito rápidas, principalmente as fake news. Nós temos que ter cuidado. E esse calor, essa emoção que o indivíduo atrás de um computador ou atrás de um celular, onde não existe as relações interpessoais, o olho no olho, nós temos que ter muito cuidado. O sujeito fica muito valente, fica muito destemido atrás de um computador e de um celular. A sociedade, ela tem que entender que esse convívio, essa dose de humanidade e de compreensão, ela é necessária
para a paz social. Em tese, o pacote anticrime tem que ser visto, então, com mais cautela. Na minha opinião, sim. Eu não acredito em legislação penal casuística. Tanto é que já está tramitando há quase um ano e não saiu do lugar onde chegou. Na sua opinião, o Código de Processo Penal precisa ter uma atenção maior a partir de agora, sobretudo com essa conjuntura que nós estamos vivendo? Seria interessante revê-lo? Olha, nós temos um fator que se chama mutação social. Ou seja, a sociedade muda, os valores mudam e, obviamente, essa mutação, ela nos leva a repensar até o nosso arcabouço jurídico, o nosso ordenamento jurídico. O Código de Processo Penal, ele precisa sim, num ponto ou no outro, de uma revisão, mas nos últimos anos ele já sofreu uma profunda revisão, tá? Já melhorou muito, você é advogado, sabe disso, né, José Afonso? E uma revisão ou outra, às vezes é importante. Agora, o que nós não podemos fazer é revisão casuística, que afronta a Constituição, que afronta os pactos internacionais, que os pactos internacionais, se você verificar no parágrafo 3º do artigo 5º, eles entram no ordenamento jurídico quando homologados, quando chancelados, como emendas constitucionais. Eles são leis aqui no país. Falar Pacto São José da Costa Rica, ele está no nosso ordenamento jurídico. Em 1992, houve uma convalidação pelo nosso parlamento. Nós não podemos desrespeitá-lo. Ele existe no mundo jurídico como se fosse uma emenda à Constituição, como se fosse uma cláusula constitucional. Prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves, o doutor Nelson Messias de Moraes, qual o panorama que ele vai encontrar na APAC aqui em Patos, Minas? E eu particularmente acredito que a partir da visita dele, ele vai querer incrementar ainda mais esse trabalho que já vem sendo realizado, que é um trabalho de base que não é novo, né? Um trabalho que já se faz aqui em Patos há um bom tempo. Eu não tenho dúvida disso, Zé Afonso, porque inclusive no final do ano passado, no final do ano de 2018, através de contatos com o doutor Paulo Delicoli e com o doutor Melquides, nós fizemos um convênio da Prefeitura Municipal com a APAC, com a utilização daquela mão de obra que está ali, uma mão de obra boa, até tem pessoas muito trabalhadoras, e com isso proporcionou que nós fizéssemos o calçamento de broquete em 3 ruas na Vila Rosa, fizéssemos uma revitalização da Praça Champanhar, fizéssemos uma revitalização da Praça Frei Deu, e agora estamos fazendo também uma reforma na Unidade Básica de Saúde Dona Amélia, no bairro Guanabara. E a Prefeitura está cedendo para a APAC um assistente social e um psicólogo, que fica à disposição da APAC lá para fazer aquele trabalho junto com os apenados. E o trabalho tem sido feito pela APAC aqui em Patos é muito bom. Tá, inclusive para sair agora uma reportagem na revista Veja, a equipe de reportagem da revista Veja já esteve aqui para fazer uma reportagem, deve sair possivelmente a semana que vem, sobre o trabalho desenvolvido aqui. A gente tem que cumprimentar inclusive o doutor Paulo Delicoli, o doutor Melquides, por todo esse esforço que eles têm feito para desenvolver um bom trabalho junto àqueles recuperandos. E eu provavelmente, dependendo da questão de horário, se eu conseguir ficar livre nesse horário de 14h30, eu vou estar na APAC acompanhando o doutor Paulo Delicoli, o doutor Nelson nessa visita, porque eu aposto muito na recuperação desses presos. Uma das visitas emblemáticas que faço em todos os lugares que vou e não abro mão é visitar as APACs e ver o que nós temos que fazer para melhorar o atendimento. Já chegou ao meu conhecimento em Belo Horizonte o extraordinário trabalho do Dr. Melquides na APAC e do Dr. Paulo Delicoli, o promotor de justiça. Portanto, eu estou aqui também para dizer a eles que o tribunal vem estender a mão e que essa é uma política estratégica do tribunal e que não haverá ninguém capaz de dificultar esta política. Eu estou aqui em nome do Poder Judiciário para dizer a essa população: nós temos como uma das metas na área de política criminal implementar as APACs, revitalizá-las e torná-las realidade no maior número de comarcas possíveis. Bom,
Vamos falar um pouquinho eu não sei como é que tá o tempo do senhor, dá tempo tranquilo ainda, né? Operação Lava Jato. Eu queria saber a opinião do senhor, porque a gente sabe que com essa decisão da segunda instância a coisa mudou de rumo ou não, doutor? Ontem mesmo foi mais um solto, tem mais gente que vai sair para a rua, há uma preocupação grande da população de soltar estupradores, assassinos e etc e tal. Qual que é o pensamento do senhor? O que o senhor acha que pode acontecer daqui para frente? Tá vindo mais coisa ruim por aí ou não? Eu acho que a população ela pode ficar tranquila, porque veja bem, o nosso arcabouço jurídico, ele entrega para o julgador e para aqueles que militam na área ferramentas que são ferramentas que contêm essa preocupação da população. Nunca foi proibido prender em segunda instância. O que o legislador constitucional inclusive diz que a prisão ela tem que ser fundamentada. Eu não vejo perigo nenhum de um estuprador, um indivíduo perigoso ser solto, porque não será. Ele já tem um título prisional, ou de prisão preventiva, ou em decorrência de uma sentença condenatória que, ao final, verificou-se a necessidade de mantê-lo encarcerado. Então, essa é uma preocupação que, lamentavelmente, as redes sociais disseminam de forma equivocada. Vejam bem, no Brasil inteiro nós temos 4.000 e poucos presos que estão encarcerados em decorrência do julgamento em segunda instância. Isso, o que estava equivocado era se prender sem um título que fosse devidamente fundamentado nos termos do artigo 312 e 303 do Código de Processo Penal, ou seja, nós teríamos que ter os requisitos para a preventiva. Quais são os requisitos? Prova da materialidade e indício de autoria. Quais são os pressupostos? Os pressupostos são garantia da ordem pública, garantia para a instrução penal, aplicação da lei penal, enfim. Aí vai o rosário de garantias. O que nós não podemos é subverter o ordenamento jurídico e a ordem jurídica a fim de atender um clamor social que muitas vezes não tem a compreensão de como se interpreta a lei. E vou dizer mais, um país onde não tem segurança jurídica é um país fadado ao fracasso. Os investidores internacionais não vão para um país onde há insegurança jurídica. Talvez um dos motivos que nós estejamos vivenciando essa quebra, ou seja, esse caminho negativo da economia brasileira por causa da insegurança jurídica. A segurança jurídica, ela traz segurança, inclusive para o investidor. E é bom que a sociedade saiba, não há esse perigo, viu, J. Ramalho? Doutor Nelson, nesse sentido, qual é a relação que a gente pode fazer entre prisão em segunda instância e cláusula pétrea da Constituição Federal? O senhor acha que pode haver algum afetamento no caso da segunda instância em relação às cláusulas pétreas? Olha, todo discurso de mudar essa cláusula, ou seja, para prender em segunda instância, ele não é um discurso verdadeiro. Ele não encontra amparo na Constituição Federal. Se você verificar na Constituição que as cláusulas imutáveis, que são chamadas de cláusulas pétreas, elas não podem sequer ser alteradas por um constituinte derivado, só por um processo constituinte originário. Tem que ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para mudar as cláusulas pétreas e isso é dificílimo e não acredito que vão mudar. Então é como a pena de morte, José Afonso, tá? A gente vê muito político pregando pena de morte, se elege e não faz nada, aí não tem um segundo mandato, porque o povo vê que ele mentiu. A pena de morte, ela não pode existir no país, isso é uma cláusula pétrea, entendeu? Então, todo discurso nesse sentido, ele não é um discurso verdadeiro. Então o senhor está querendo dizer que o Senado e a Câmara, que estão começando a discutir, tem reunião marcada inclusive para o dia 19, não vai acontecer absolutamente nada. A CCJ está discutindo,
mudanças. Pode acontecer, J. Ramalho. O parlamento tem liberdade para legislar, mas é dever da Suprema Corte fazer a contenção da legislação que não respeita a Constituição. É por isso que existem as ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. Quando o legislador legisla desamparado da Constituição, qual que é a consequência? A declaração da inconstitucionalidade. Como o artigo 283 foi ao inverso, foi a declaração da constitucionalidade do artigo 283. Veja bem, no próprio parlamento, o chefe de uma das casas legislativas quer agir nesse sentido. O outro já é mais contido, fala não é hora, temos que repensar. Então, mas isso faz parte do debate. O parlamento é isso e temos que respeitar o debate deles. Ou seja, a alteração do inciso 57 do artigo 5º, no momento, pelo entendimento que o senhor deu aqui para os nossos ouvintes, é de fato indiscutível por meio de PEC, seria por uma nova Assembleia Constituinte. Exatamente. E se ele não é discutível através de PEC, só um processo constituinte originário, muito menos ele pode sofrer uma mutação de interpretação. Como eles estão querendo fazer. O que é a mutação da interpretação? A Suprema Corte interpreta de um modo hoje, de acordo com o comportamento social, muda-se o comportamento social, logo em seguida ela faz uma interpretação de uma outra forma. Isso se chama mutação de interpretação. Tá? E nem isso deveria ter. A interpretação já deveria ser rígida. Ou seja, essa é uma cláusula pétrea, nós não podemos feri-la. Nós não podemos pensar a Constituição como alguma coisa que você pode mudar ao sabor do vento, né? Senão nós teríamos uma instabilidade aí sim constante no país. E o que nos preocupa muito, inclusive acho que é o papel da imprensa também, doutor Nelson, nesse momento, é trabalhar no sentido de que haja uma consciência da população, de que nós precisamos ter muita calma, muita cautela, sobretudo conduzir toda essa discussão, né, participar dessa discussão de uma forma que nós podemos chegar ao denominador comum sem a instabilidade que a gente vê em outros países, porque nós temos toda a condição de avançar sem tumultuar. Então essa é a nossa preocupação. José Afonso, e o mais interessante, a Constituição de 88, ela foi elaborada logo após 20 anos de um regime que não era um regime democrático. Quem falar que era democrático está equivocado. Então foi muito pensada essa Constituição. Quiseram preservar direitos caros do cidadão e da população. Ou seja, esses cânones constitucionais que não podem ser mudados por uma emenda constitucional, toda a discussão dele é uma discussão para jogar para a mídia. E eu acho que a gente não trabalha jogando para a mídia, criando instabilidade jurídica, porque atrás da instabilidade jurídica vem a instabilidade econômica e a instabilidade social. Doutor Nelson, nesse sentido, falando de até jogar com a mídia, né? Durante os períodos de investigação Lava Jato, nós tivemos vazamento de informações, inclusive os próprios juízes vazaram essas informações para a imprensa. Se tem um intuito ou não político a gente não sabe, mas o fato é que eles vazaram diversas informações para a imprensa. E a imprensa tem que divulgar, esse é o papel dela. Mas em que sentido o senhor acha que a lei de abuso de autoridade ajuda a coibir esse papel de agente político do legislador e mais, a Lava Jato deixou um pouco do campo da legislação e passou para o campo político, extrapolou essa relação na visão do senhor ou não? Olha, se extrapolou ou não, tá? Isso aí a história dirá. A história é implacável com os equívocos, nós sabemos disso, tá? Uma hora vem a conta. Mas o que eu posso afirmar aqui, que não é correto, vazamentos criminosos, que nós tivemos vários. Não é correto fazer operação convocando-se a imprensa para, ao vivo e em cores, verem a execração pública de um indivíduo que sequer está denunciado. Depois ele vem ser absolvido. Primeiro que a execração pública não
deve estar nunca na ordem do dia, seja quem for. Imagina você fazer execração pública de um homem de bem. Eu quero até dar um exemplo aqui. Aqui é a minha terra, é a terra que eu amo, é a terra que eu gosto, e aqui eu falo tudo. Aqui eu sou o Nelson Messias, como diz o Zé Afonso, o Nelsinho, né? Eu fui vítima de vazamentos criminosos há pouco tempo. Todos viram. Me imputaram algo que eu era contra. Eu sequer era presidente do tribunal quando entregaram depósitos judiciais para o governo do estado, e fui o maior opositor. Plantaram na mídia que eu fiz isso. Saiu na mídia nacional. Eu tive que ir lá justificar. Agora, aquele que leu a matéria como se o Nelson tivesse cometido um crime, entendeu? Ele leu a minha resposta. Ele soube a realidade. Qual era a realidade? Então é muito grave vazamentos. Eu acho que está na hora de dar um basta nisto. Doutor Nelson Messias de Moraes, eu vou deixar a palavra com o Elmir e com o nosso prefeito, Zé Eustáquio, para os agradecimentos finais. Ele tem outros compromissos, aliás, importantes compromissos aqui em Patos. Um desses é com a PAC, né? E, enfim, mas nesse momento eu gostaria muito de agradecê-lo em nome de toda a equipe pela gentileza em nos atender e, sobretudo, pela disposição em vir aqui e a sua franqueza também, a sua forma de tratar não apenas os amigos, mas a população de um modo geral. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais está em muito boas mãos. Eu tenho certeza que ele vive uma outra fase, quer dizer, são fases distintas, com todo respeito a quem já passou por lá, que sempre o conduziram muito bem todos, mas ele vive hoje uma nova realidade em função, sobretudo, dessa conjuntura que nós estamos vivendo, no aspecto jurídico, político, social do país, econômico até também. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua presença, e vamos contar sempre com a sua participação aqui, que evidentemente é um meio que nós temos mais seguro de levar à população a informação correta e, sobretudo, a expectativa, a esperança de um tempo melhor nessa área que nós vivemos hoje, da instabilidade pública, da segurança pública. Eu que agradeço, Zé Afonso, é sempre uma honra vir aqui. Agradeço meu velho amigo Elmiro por ter disponibilizado a sua manhã para vir aqui, prefeito José Eustáquio, todos que fazem parte dessa bancada aqui. É uma alegria estar aqui com a população da minha terra, falando as verdades que eu acho que é a verdade, é a que deve chegar ao coração das pessoas, e não a mentira, não aquela produzida de forma maliciosa. E aqui hoje, quando me manifestei sobre essas questões polêmicas, o fiz porque eu sei o quanto dói a destruição da reputação de homens íntegros e homens honestos. É verdade. Elmiro. Excelência, queria só mais uma vez cumprimentar o nosso amigo, se me permite, Nelsinho, né? Doutor Nelson Messias de Moraes, eu que constantemente estou encontrando com o seu Agostinho, tomando café com ele lá no Cremoso, perguntando por você e tal. Para mim, ele já tomou muito café aqui na Rádio Clube também, viu? Inclusive no tempo do Café das 4 e outros programas. Pois é. Sempre foi uma presença constante aqui na nossa agora vou levar para tomar um café especial, viu? Pelo seu envolvimento no meio estudantil aqui em Patos. Quer dizer que agora vai ser um café especial para ele? Agora vai ser um café especial. E é uma honra, um orgulho muito grande, doutor Nelson, tê-lo aqui, e principalmente hoje como presidente do TJ, que para Patos é um orgulho grande ter um cidadão que, apesar de não nascer aqui, mas considera Patos no seu coração e tal, de tê-lo como presidente do TJ, pela sua competência, pela sua inteligência. Eu que posso falar muito bem, porque nós convivemos muito nesse ramo quando eu era deputado. Inclusive, mais uma vez, gostaria de agradecê-lo, não só na Constituinte, mas também na reforma do Judiciário, que eu fui o relator, que o senhor foi um grande parceiro que eu tive, me orientando, me instruindo, para que realmente pudéssemos fazer um bom trabalho, um belo trabalho naquela época. Parabéns, prazer muito grande reencontrá-lo, tá? E principalmente aqui, nessa entrevista, que ele nos esclareceu muito.
Eu só discordo, depois nós vamos falar em off aqui, mas porque eu tive uma polêmica muito grande com o Flávio, mas eu não quero polemizar mais, mas prazer muito grande tê-lo aqui. Prefeito. Olha, Jota, nós hoje estamos muito felizes, porque além da implantação dessa nova vara que o Dr. Nelson Messias tanto lutou, prometeu e está cumprindo com essa implantação hoje, nós teremos também aqui em Patos a inauguração da nova sede da Justiça Eleitoral. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral estará funcionando numa nova sede na Rua José de Santana. Também tem o dedo do Dr. Nelson, a gente tem certeza disso, para que possa atender a todos os nossos eleitores. Nós temos aqui em Patos hoje cerca de 110 mil eleitores e na comarca toda tem um pouco mais do que isso. E todos serão bem atendidos agora, estava num local acanhado com essas novas instalações da TRE. E possivelmente estaremos também acompanhando o Dr. Nelson na visita à APAC, que muito nos orgulha pelo trabalho que está sendo feito na APAC em Patos de Minas e com a parceria da Prefeitura com o convênio que eu falei aqui agora mesmo. E a gente agradece o Dr. Nelson por tudo isso, por mais coisas que ele está fazendo. E ele até me confidenciou antes de entrar aqui que além desse acordo que foi feito com o governo de Minas, onde vai possibilitar que Patos receba mais de 15 milhões parcelados, mas vai receber de IPVA e ICMS atrasado, também está sendo feita uma negociação com relação à verba que o Estado nos deve da saúde, que é em torno de 30 milhões. E do desenvolvimento social. Então vamos aguardar. São notícias boas, hein? São notícias boas e eu tenho certeza que não vai tornar realidade nos próximos dias, se Deus quiser. Grande abraço, bom dia. Obrigado. Flávio, Zé Afonso. Obrigado. Muito obrigado, doutor Nelson, ao prefeito Eustáquio, ao Elmiro Nascimento, ao Manuel, a equipe toda, né, do TJMG que acompanhou o doutor Nelson aqui. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço. Obrigado pela audiência. Só fazer um registro Sim. aqui. Os nossos ouvintes que participaram, foram inúmeras mensagens. Hoje não deu tempo, excepcionalmente, de colocá-las no ar, mas no próximo programa, participando aí do ditame normal do programa, e amanhã nós vamos registrar essas participações. Beleza. Só apenas confirmar aqui também, Jorge, que hoje é o último dia para inscrição no vestibular 2020 do Centro Universitário de Patos de Minas, Unipam. Quem não se inscreveu, vá ao centro administrativo, ainda tem tempo. Acesse o site unipam.edu.eventos e lá você tem todas as informações do vestibular 2020. Um grande abraço. Obrigado, bom dia. O diálogo se faz necessário. A informação é poderosa. Debate 98 volta amanhã. Rádio Clube 98. Produtor Rural. Chegou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. Até 30 de novembro,